Agora a gente recebe aqui no estúdio o secretário de Saúde de João Pessoa, Luiz Ferreira Filho. Entre os assuntos, as campanhas de imunização. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo aqui ao Correio Debate. Bom, a gente entra logo nesse assunto da imunização, porque inclusive a vacina contra a gripe, a vacinação seria encerrada em maio, foi prorrogada. A cidade ainda vem tentando atingir o percentual aí, desejável, que é de 95% de cobertura. Como é que a gente está aqui na capital? Em relação à vacinação contra a influenza, nós tivemos que adiar o encerramento dessa campanha por conta dos baixos índices vacinais que foram observados desde o início. Existe uma tendência cultural agora de se negligenciar a vacinação, a imunização, uma coisa que é até paradoxal, porque a Covid mostrou quão importante é a vacinação para a vida das pessoas, e nós conseguimos, com ações muito proativas, indo buscar nos ambientes de trabalho, indo vacinar as crianças nas escolas, atingir 81% de cobertura vacinal para os grupos de risco. O Ministério da Saúde coloca 95% como uma meta, mas nós temos o orgulho de dizer que nós estamos em primeiro lugar do Nordeste. Entre as capitais do Nordeste, João Pessoa é a que mais vacinou contra a influenza e precisamos definitivamente incutir na população essa cultura que foi tão consagrada no Brasil outrora e que agora vem sendo deixada de lado, que é de imunizar as pessoas que a gente ama e a nós mesmos. Isso é reflexo da desinformação, porque a gente via que a vacina da gripe, inclusive, era muito disputada. Era só para aqueles grupos prioritários. O Ministério da Saúde abriu para toda a população e tem vacina sobrando agora. Existem dois aspectos, na minha opinião, que contribuem para essa queda nos índices vacinais. Um é a não convivência com patologias que os nossos pais conviveram. Então, por exemplo, poliomielite, sarampo, rubéola, doenças que eram muito comuns e aquilo assustava os nossos pais, por exemplo, que nos vacinavam. Hoje, com a erradicação praticamente da maioria dessas doenças imunossuprimíveis, nós não convivemos mais com essas patologias, então a população perde o medo. Mas é muito importante que a população tenha ciência que não ver não significa que não existe. E você pode ver em você se não se vacinar. Então, esse é um aspecto importante. E o outro aspecto que foi muito levantado durante a pandemia, de uma forma geral, é a politização de um tema que não é político. É estritamente científico. Vacina funciona ou não funciona? Funciona. Você não tem como politizar, não existe opinião em relação a isso. Então, essa politização também foi muito maléfica para esses índices. Secretário, então vamos reforçar sobre essa vacinação contra a influenza que acontece até sexta, quem tem acesso, como é que faz, a importância, inclusive a gente está num período bem propício para essas gripes, para essas doenças. De maior aglomeração, as pessoas chovendo, as pessoas mais aglomeradas. Então é muito importante que você, pessoense, vacine a si mesmo em qualquer posto de saúde, nos nossos centros de imunização, nas nossas policlínicas. Não existe dificuldade em vacinar-se. E vacine a quem você ama. A vacinação é um ato comunitário, não é um ato individual. Quando eu me vacino, eu protejo quem está perto de mim. Então, se você tem pessoas que você ama, que convivem com você, vacine-se. Inclusive, a bivalente também está disponível. A bivalente também está disponível, assim como a influenza para todos os públicos. Não existe mais essa questão de grupo de risco. Então, qualquer pessoa pode fazer uso da anti-influenza, e a bivalente também está disponível para pessoas com mais de 18 anos. Secretário, agora há pouco a gente conversava com um deputado estadual, Luciano Cartacho, o senhor vinha acompanhando a entrevista, ele teceu algumas críticas à gestão aí da saúde, falou da falta de medicamento, das condições de custo, de alguns postos de saúde, falta de energia. Bom, como é que está a realidade? Como é que o senhor vê essas críticas que ele trouxe? Eu acho que algumas pessoas ficam inebriadas pela possibilidade de retornar ao poder. Como não existe essa ambição em quem vos fala, então é muito fácil de falar. Hoje em dia é muito fácil fazer comparação entre qualquer tipo de gestão. É só colocar como estava e como está. Eu faço um desafio para você de casa. Coloca Ortotrauma 2020, 2019. Coloca Ortotrauma 2023. Coloca unidades básicas de saúde, que nós pegamos todos os prédios das unidades básicas de saúde, todos não tinham condições de funcionamento. Nós estamos tendo que fazer um grande mutirão de reformas, já vamos em 36 prédios reformados,
porque não tinham condições mínimas de funcionamento. Nós tínhamos 58 equipes de saúde da família sem médicos. 58. Vê quantas tem hoje sem médico? Nenhuma. Nenhuma. Então, é muito simples fazer essa comparação. Muito me espanta tocar em assuntos que foram tão delicados na gestão anterior em relação à gestão atual. Nisso, a gente tem a mais profunda tranquilidade de dizer que todos os agentes comunitários de saúde estão com tablets, todos os PSFs estão com computador, nós temos internet em todas as unidades, nós temos prontuário eletrônico. Então, existiu uma grande reformulação e ela vai continuar justamente porque o que nós encontramos era altamente insalubre para o funcionamento da saúde aqui em João Pessoa. Inclusive, secretário, vocês estão fazendo mutirão aí para cirurgias, né, para zerar a chamada fila do osso. Explica para a gente como isso vem acontecendo. Nós tínhamos pacientes com cirurgias de joelho, de ombro, de tornozelo, que esperavam há 10 anos. Aí eu faço mais um desafio. Quem era o prefeito há 10 anos, há 8 anos, há 7 anos? Então, nós tínhamos uma fila de mais de 1.000 pessoas esperando cirurgias. Isso vinha sendo constantemente colocado na mídia, Ministério Público, e nunca foi solucionado. Nós iniciamos, graças à coragem do prefeito Cícero, esse mutirão de cirurgias ortopédicas. Nós estamos operando uma média de 32 pacientes. Já operamos mais de 40 pacientes, estamos operando uma média de 32 pacientes por mês. Vamos aumentar essa velocidade, porque são cirurgias muito específicas, que demandam materiais específicos, mas definitivamente nós vamos zerar essa fila que tanta vergonha causa a João Pessoa. Secretário, o senhor falou aí do ortotrauma, né, que é o trauminha de Mangabeira, como é popularmente conhecido. Como é que está a situação? A gente sabe que é uma estrutura que já enfrentou diversos problemas, já teve interdição ética. Como é que está a situação hoje? A estrutura foi recuperada, os pacientes estão sendo bem atendidos? Como é que está? Eu faço um desafio a toda e qualquer pessoa que queira visitar o ortotrauma, na realidade um convite. O faça. Se você conhece o ortotrauma de antigamente, visite-o hoje para ver se você o reconhece. O ortotrauma tem uma cara completamente nova, completamente repaginada. Nós temos todas as enfermarias climatizadas, nós temos um novo centro de imagem com tomografia, ecocardiograma, ultrassom, radiografia digital. Toda a emergência está sendo reformada, deve acabar na próxima semana. Então, você não vê, e aí eu desafio definitivamente, se você encontrar um paciente no ortotrauma no corredor interno, no corredor, como era tão comum, a primeira vez que eu fui no ortotrauma, eu vi um paciente deitado em cima da caixa do tomógrafo. Primeira vez que eu fui no ortotrauma. E eu sou médico, fui estudante de medicina, obviamente, e conhecia o ortotrauma como um verdadeiro local inóspito, local arisco. E eu faço um desafio para você. Se você encontrar algum paciente no corredor do ortotrauma, me contacte que eu vou renunciar ao meu cargo. Porque é muito simples falar hoje sobre saúde, porque as informações vêm em tempo real. Então, eu gostaria muito que o gestor que estava aqui anteriormente me mostrasse onde é que está faltando dipirona. Nós temos mais de 10.000 ampolas de dipirona disponíveis. Onde é que está faltando remédio? Onde é que está faltando profissional? Me ajude, me fale. Se você me falar, eu contrato o profissional na hora e eu compro o remédio que estiver faltando. Secretário, aproveitando rapidinho, né, a gente está aí num período também favorável às arboviroses. Inclusive, nessa semana, né, foi autorizada uma vacina contra a dengue, mas é só na rede privada. Explica para a gente rapidamente a importância das pessoas tomarem cuidado em casa. Como é que funciona essa vacina? As arboviroses, que foram sempre assunto, pauta de discussão na saúde, principalmente dos nordestinos, pelo clima, Rio de Janeiro também, elas saíram um pouco da nossa visão por conta da pandemia. Mas, como mais uma vez eu repito, é importante dizer que não estarmos vendo ou não termos conhecimento não significa que não existe. Então, a quantidade de pacientes com dengue, com chikungunya, que ocorriam antes da pandemia, se mantém atualmente. Parece que existe uma menor visibilidade dessas pessoas. Assim como é consagrado de que a Covid-19 matou mais por falta de assistência em outras áreas do que pela própria Covid-19. Então, é muito importante que a gente mantenha as mesmas ações que vinham sendo tomadas já há muitos anos, que o paraibano sabe, o pessoense sabe, que é evitar água parada, evitar a proliferação do mosquito. É a única forma que a gente tem de tentar, inicialmente, até que uma vacina realmente eficaz e de amplo espectro consiga frear as infecções por dengue, chikungunya, zika. Então, essas ações contra o mosquito são as mais prudentes hoje em dia
para que a gente possa manter níveis baixos dessas patologias.